Então, capítulo 11 de Eclesiastes, do verso 1 ao verso 6. Vamos ler juntos essa passagem? Eclesiastes 11. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Senhor, nós oramos nesse momento, agradecendo a Ti pela Tua palavra, e orando para que o Espírito Santo traga dentro do nosso coração, semeie dentro do nosso coração a Tua palavra, para que assim, Deus, nossa vida seja uma vida dedicada a algo maior do que nós mesmos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria meditar com vocês nessa noite, dentro dessa série que a gente tem proposto aqui no mês de janeiro, travessias, mudanças, situações novas que se apresentam. Um outro título: o que fazer da sua vida quando você não sabe o que fazer com ela? Há um pastor presbiteriano, ou houve, porque ele já faleceu, João Dias de Araújo, que no ano de 1967, ele compôs um hino. E você já cantou esse hino várias vezes aqui, mas talvez nem sabia quem era o autor. O hino diz assim: que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo, sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar, que a injustiça é contra Deus, a vil miséria insulta os céus. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo, sem dividir, nós só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Que estou fazendo se sou cristão? Queridos, nós temos estudado aqui nesses domingos como Deus é capaz de usar as circunstâncias da sua vida para os propósitos que Ele tem, para Ele mesmo. E a essa altura da sua caminhada com Deus, você já percebeu que a sua vida não é sua, mas sua vida é parte de alguma coisa maior. E que talvez você não tenha todos os detalhes, mas que certamente o Senhor está encaminhando sua vida por meio das coisas que acontecem, primeiro para trazer você para perto dEle, e depois para usar quem você é para os objetivos dEle. O nosso Deus é imutável, a Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Deus não muda, mas Deus cria mudanças. Quem acredita na soberania de Deus sabe que nada acontece por acaso.
Nós cristãos não acreditamos em coincidência, não acreditamos em destino manifesto, não acreditamos em sorte, não acreditamos em azar. Existe sempre algum propósito em andamento, quando nós somos obrigados a nos adaptar a uma nova realidade. Então Deus vai promover na vida dos seus filhos mudanças. Mudanças de cenário, mudanças de local, mudanças de atividade profissional, mudanças até na saúde. Nos preparando para aquilo que Ele quer fazer com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, com aquilo que Ele nos dotou para abençoar outras pessoas. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: eu vou te abençoar muito, mas é para você ser uma bênção. Eu vou te dar muitas coisas, Abraão, mas é para que através dessas coisas você seja uma bênção. Talvez você não saiba qual será o próximo passo, mas você conhece aquele que sabe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nessa passagem de Eclesiastes, Salomão nos dá alguns conselhos um tanto curiosos. E o primeiro conselho que ele dá é este aqui: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. E eu fiquei pensando, o que é que Salomão quis dizer com isso? Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O nosso pão é feito de farinha de trigo. Imagine você pegar um pão francês e jogar aqui no rio Pitimbu. Esse pão, por ser feito de farinha, ele vai inchar. Ele vai se desfazer na água, ele pode ser comido pelos peixes. Além disso, com qual finalidade você jogaria um pão na água em vez de comer o pão? Ou de dar o pão para quem tem fome? Então, Salomão só pode estar usando o pão num sentido metafórico. O que é que representa o pão e o rio? Na época de Salomão, a gente sabe que os fenícios dominavam a técnica da navegação. E o reino de Salomão mantinha vínculos muito fortes, vínculos comerciais com os fenícios. E os fenícios traziam do mundo todo, por onde navegavam, vários itens pedidos por Salomão, inclusive para construir seu palácio e o templo de Deus. Então os fenícios trouxeram ouro, prata, madeira de lei, aves exóticas e vários itens que não havia ali naquele reino de Salomão, mas que foram trazidos no mundo inteiro. Então, pão sobre as águas é o pão que navega, significa, é o investimento que você faz com expectativa de retorno. Calcula-se que levava em média 3 meses para os fenícios voltarem até Salomão depois de uma encomenda. E ele investia alto, mas era um investimento que tinha riscos. Por quê? Porque as viagens incluíam riscos de naufrágio. Havia também o perigo de saque de piratas. Mesmo assim, era preciso investir. Porque o reino de Salomão não teria a importância que teve, a grandeza que alcançou, se Salomão não fizesse nada da sua vida e nada dos seus recursos. A gente sabe que povos do mundo inteiro iam visitar Salomão para conhecer a sua sabedoria, para conhecer o seu palácio, para conhecer o templo. Até a rainha de Sabá fez isso e ficou impressionada e disse para ele: o que me contaram não é nada diante daquilo que eu estou vendo com os meus próprios olhos. Lançar o pão sobre as águas é investir. E o que fazer da nossa vida? Nós que somos discípulos de Jesus. O nosso pão é a nossa vida, queridos. É o que nós lançamos sobre as águas. O mundo não é aquilo que deveria ser. Existe maldade, injustiça. Existe toda uma realidade
a qual o mundo não foi criada e hoje vive. Para as pessoas que não creem, não faz a menor diferença agir para tentar melhorar o mundo. Para quem não crê, esse mundo é sempre ruim e só vai ficar pior. Porque os que não acreditam em Cristo, porque aqueles que não têm esperança, as coisas vão ser sempre como foram. Não adianta ninguém tentar fazer alguma coisa de prático. É assim que pensa a filosofia existencialista. Um dos mais influentes pensadores desse ramo da filosofia existencialista foi Albert Camus. Ele escreveu um livro chamado A Peste. E no livro A Peste, a cidade de Oran, ela é infestada por ratos, ratazanas. E as ratazanas vão causando doenças, a peste negra. E vai matando a população e as pessoas vão morrendo e parece que não há nada para fazer. Então os médicos entram em ação. Os médicos começam a chamar ajudantes e os médicos e ajudantes começam a controlar, combater a doença, matar os ratos e conseguem finalmente, depois de um intenso trabalho exaustivo, manter a epidemia sob controle. Só que no final do livro, um dos doutores diz assim: é apenas uma questão de tempo. Os ratos voltarão. Ou seja, por mais que nós tenhamos feito, por maior esforço dedicado, por mais tempo que nós gastamos, a coisa vai voltar como era. É uma questão de tempo. É assim que pensa o homem sem Cristo. Do que adianta eu fazer alguma coisa para causar melhora na sociedade e na vida das pessoas, se as coisas vão ficar sempre do jeito que estão e as coisas jamais vão mudar? Mas para nós, queridos, a boa notícia do Evangelho é que Deus está agindo aqui para transformar o mal em bem, para transformar pecadores em santos, para transformar o choro em alegria, para transformar a morte em vida. Essa é a mensagem do Evangelho. E a nossa esperança é que as coisas realmente podem mudar por meio de Jesus. Então eu queria sugerir 3 realidades nessa noite para fazermos com a nossa vida. A primeira delas é essa aqui: invista a sua vida em algo maior do que você. Ninguém duvida de que nós estamos cada dia mais sendo pressionados para fazer da nossa vida um plano estritamente subjetivo. Fazer da nossa vida algo que interessa só a nós. O individualismo é cada vez maior. E parece que a gente está sendo ensinado a viver um projeto de vida que diga respeito à satisfação da nossa necessidade e satisfação das nossas alegrias e prazeres e só. Mas a sugestão bíblica, para mim e para você, que somos discípulos de Jesus, é essa: invista a sua vida em algo maior do que você. Salomão diz assim: atire o seu pão sobre as águas. Perceba que ele diz: atire o seu pão. Por quê? Porque você não pode investir a vida de mais ninguém, só a sua. O seu pão, a sua vida, é o que Deus te deu de mais precioso nesse mundo. E nós que somos cristãos, queridos, nós sabemos que o Senhor nos deu a vida como empréstimo, como deu todas as outras coisas como empréstimo. Nós somos mordomos, nós somos administradores, e o Senhor vai pedir conta de tudo que nos deu, e não é nosso. Jesus disse que a vida é mais que o alimento. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se nós não pertencemos a nós, se nós somos do Senhor, o que é que Deus deseja que eu faça com a minha vida? Essa é a pergunta para nós. Você se lembra daquela parábola dos talentos? A Bíblia diz que um certo proprietário chamou 3 servos e deu moedas para eles. Diz que a um ele deu 5 talentos, talentos era o nome da moeda. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a um terceiro deu 1 talento. Eles deveriam investir esse dinheiro
para que, quando ele voltasse de viagem, ele recebesse seus dividendos, ou o lucro do seu investimento. E quando ele volta, ele fica muito feliz, porque aquele que recebeu 5 talentos, ganhou mais 5. O que recebeu 2 talentos e investiu, ganhou mais 2. Então ele diz aos 2 primeiros servos: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O Senhor fica feliz, porque os seus servos usaram o que lhes foi emprestado para render mais para o seu Senhor. Mas o servo que recebeu 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu. Ele não usou aquilo que não era dele. Ele não gerou nada para o seu Senhor. Então, queridos, o que eu e você temos feito com o talento que Deus nos deu? Ele é o autor de toda dádiva, de todo dom perfeito. E junto com a conversão, você recebeu de Deus certos dons espirituais, certas habilidades, que nem você achava que era capaz. E graças a Ele, você saiu talvez de um lugar humilde, obscuro, simples, e você foi sendo agraciado, foi sendo abençoado com inteligência, habilidades, foi sendo ajudado por irmãos para apoiar você no seu desenvolvimento. E se cumpriu na sua vida o que diz o Salmo 1, ele é como árvore plantada junto às águas, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Pense quem você era e quem você é agora. Pense como você era antes de Cristo e quem você é agora, e tudo que ele colocou na sua mão, todo talento, inteligência, capacidade, graças a ele. Mas quem é você na parábola dos talentos? Você investe o que recebeu? Além do seu conforto, além do seu prazer, além dos seus planos de futuro? Os dons que Deus te deu estão sendo usados para o reino de Deus? Ou estão esquecidos? Estão enterrados? Estão abandonados? Deus nos chama para usar o que Ele nos deu. E Jesus certa vez disse assim: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu não acho que Jesus hoje diria: parem de orar, porque a seara já tem ceifeiros demais, já tem trabalhador sobrando e campo faltando. Eu não acho que essa palavra de Jesus poderia ser interrompida hoje, até porque as necessidades de hoje são muito maiores que as necessidades do tempo dele. Então, como é que nós investimos além de nós, para além de nós, em algo maior de nós do que nós? Nós podemos investir contribuindo com dízimos e ofertas para missões. Nós podemos investir a nossa voz para adorar. Nós podemos investir nosso dom musical para tocar um instrumento. Nós podemos investir nossa habilidade de ensino para ensinar pessoas. Nós podemos investir a nossa habilidade de escuta para consolar aflitos. Podemos investir nossa simpatia para receber visitantes. Podemos investir nosso conhecimento em tecnologia para melhorar as transmissões do culto. O que é que você sabe fazer? O que é que Deus te deu? O que é que você está esperando para usar isso? Para fazer da sua vida algo maior do que os seus planos. O Senhor diz para nós a mesma palavra que Ele disse para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Qual será a sua resposta nessa noite?
Queridos, no reino de Deus não tem aposentadoria. Dona Lídia com 97 anos pregando o evangelho para as enfermeiras. Não tem aposentadoria. Entendeu? Qual o uso que você tem feito do que Deus te deu? Segunda sugestão do que fazer com a nossa vida não espere pela condição ideal para servir a Deus. O verso 4 diz assim: quem observa o vento não plantará, quem olha para as nuvens não colherá. Então, diante de um trabalho que precisa ser feito, nenhum de nós perde tempo perguntando: será que eu tenho as condições ideais para fazer esse trabalho? Pense um pouquinho no seu local de trabalho, no seu ambiente de trabalho. Com certeza, você no seu ambiente de trabalho não tem tudo que você precisa para fazer o trabalho do jeito que você quer. Às vezes vai faltar alguma coisinha. No meio educacional, professores têm uma necessidade enorme, eles têm que levar tudo. Material, eles têm que levar ventilador de casa, eles têm que levar tanta coisa, porque às vezes o ambiente de trabalho não dá. Tem que levar água de casa, tem que levar comida feita em casa para o refeitório, se não tem o refeitório, às vezes a comida não é boa. Então você, de alguma forma, faz o seu trabalho, mesmo não tendo as condições ideais para realizar o seu trabalho. Nós não ficamos esperando a chegada da condição ideal. Porque se nós ficarmos esperando por isso, nós não vamos fazer nada. Claro que todos nós queremos fazer a excelência. Mas, queridos, às vezes é preciso fazer o que nós precisamos fazer com aquilo que nós temos no momento, até que nós tenhamos condição melhor para fazer algo melhor. Salomão diz assim: quem olha para as nuvens não colherá. O agricultor, ele não pode ficar esperando por aquilo que ele não controla. Ele não controla a chuva, ele não controla o vento, mas ele tem que semear, ele tem que plantar, porque quem controla o vento e a chuva não é ele. Então existem certas coisas que estão debaixo do governo soberano de Deus, e nós não podemos alterar isso aí. Quando Jesus estava ensinando uma multidão de 5.000 pessoas, ele decidiu alimentar a multidão. Só que o que deram para ele foi insuficiente. 5.000 pessoas disseram para ele: olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus poderia dizer: isso aqui não é o bastante para fazer o meu trabalho. Não dá. Olha o tamanho do povo, olha o tamanho do recurso, não dá. Não vou fazer. Mas não, Jesus não esperou que alguém trouxesse pão na padaria, não pediu delivery para entregarem pão, peixe para ele ali. Ele pegou aquilo que ele tinha na mão, deu graças a Deus, não pelo que ele não tinha, não reclamou do que não tinha, mas deu graças pelo que tinha, e o que ele tinha não era suficiente para fazer o que ele tinha que fazer. Mas ao agradecer, ele foi repartindo. As pessoas comeram uma vez, comeram 2 vezes, e sobrou ainda 12 cestos cheios. Então aprenda uma coisa: nunca haverá condição ideal. Porque o nosso mundo é imperfeito, porque as pessoas são pecadoras, cheias de problemas, cheias de questões internas. As tecnologias falham quando você mais precisa delas. O trânsito vai atrasar os seus compromissos. Os vírus e as bactérias têm a mania de estragar os nossos fins de semana, não é? Então, para crer em Cristo e servir a Cristo, sempre haverá empecilhos.
para perseverar na fé, vai haver obstáculos. E para servir, você nem sempre terá todo mundo engajado. Mas o que você decidiu com Deus não depende do recurso. O que você decidiu com Deus, mas ainda não pôs em prática, esperando a chegada da condição ideal. Muitos cristãos têm hábito de dizer que eles estão esperando um sinal de Deus. Já ouviu isso? Estou esperando um sinal de Deus para Deus confirmar que eu devo fazer a vontade dEle. E quando este sinal aparecer, aí eu vou me comprometer e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Pensa um pouquinho, imagine se os nossos irmãos missionários que trouxeram o Evangelho para o Brasil tivessem ficado esperando uma confirmação do céu para navegar até o Brasil, para trazer o Evangelho para cá. Você não estaria aqui hoje, nem eu. Porque se havia uma coisa que eles não tinham, os missionários, era a condição ideal. Não havia nenhuma condição. Eles vieram com total falta de condições, risco de vida, morreram aqui muitos. Então quem deseja obedecer, queridos, não fique esperando o sinal. Se Deus tem falado com você para cuidar da sua família, faça isso. Se Ele tem dito para você ser mais paciente, comece a trabalhar sua irritação. Se Ele tem falado para você servir em algum ministério, sirva. Se é para investir na sua carreira, invista. Se é para perder peso, modere a fome. Se é para cuidar da saúde, vá ao médico. Não fique esperando confirmação. Não fique aguardando condição ideal. Você sabe que há pessoas que dizem assim: quando eu me aposentar, aí eu vou servir a Deus, eu vou ter tempo para os meus filhos, eu vou cuidar da minha saúde. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua aposentadoria não vai cumprir nada do que você pretende fazer hoje. Não vai trazer. Então não há por que esperar. Eu quero lembrar você de um missionário escocês chamado John Paton, século XIX. Ele teve um ministério muito abençoado na Escócia e ficou muitos anos como pastor na Escócia. Até que um dia John Paton sentiu um chamado forte de Deus, uma inclinação para se tornar missionário nas antigas ilhas do Pacífico, as chamadas Ilhas Hébridas. E ali no século XIX moravam tribos primitivas, e muitas tribos primitivas praticavam canibalismo. E vários missionários já tinham ido para lá nas Ilhas Hébridas e não tinham voltado. E um dia John Paton está conversando com um irmão na igreja, um irmão mais velho, mais idoso, chamado Dixon. E o irmão Dixon, que já tinha uma idade avançada, tentou convencer John Paton para não fazer isso. John Paton tinha mulher, tinha filhos. Irmão, não vá para lá. Seus filhos são pequenos. É loucura. São canibais, são selvagens. Muitos já morreram. Não faça isso. O Dixon, de uma idade avançada, tentando convencer John Paton. John Paton respondeu assim para ele: meu irmão, o senhor já está com uma idade avançada. E logo, logo, o senhor será colocado num caixão, debaixo da terra, e será comido pelos vermes. Eu quero servir Jesus e amar aquele povo. Para mim pouco importa se eu vou ser comido por canibais agora, ou se eu vou ser comido por vermes depois. Porque no final, o meu corpo ressurreto vai se levantar tão bonito inteiro como o seu, à semelhança do nosso Salvador.
John Patton foi para lá. E centenas de canibais se converteram a Jesus. Ele não morreu comido pelos canibais. Não espere a condição ideal para servir Jesus. Ela nunca vai chegar. A condição é esse momento, é agora. E finalmente, o que fazer da sua vida? Em terceiro lugar, persevere no seu chamado até o fim. Se você decidiu seguir e servir Jesus, sabe que terá obstáculos, mas você vai ter que perseverar até o fim. O verso 6 diz assim para nós: plante de manhã a sua semente, e mesmo à tarde, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Por quê? Você não sabe o que acontecerá. Se esta, se aquela produzirá. Ou se as duas serão igualmente boas. Qual é a chave para entender esse verso? Essa aqui. Você não sabe o que vai acontecer. Jesus nos chama para servi-lo, mas ele não diz o que vai acontecer. Ele apenas lembra para nós que nós temos a semente dele para semear. A Bíblia não condena fazer planos. Ela apenas lembra que o cumprimento deles depende da decisão soberana de Deus. Então nós devemos agir, plantar de manhã, plantar à tarde, para que as nossas mãos não fiquem desocupadas. Os investidores financeiros, eles dizem que você não deve colocar todos os seus ovos numa cesta, mas deve repartir o seu dinheiro em vários tipos de investimento, em diferentes aplicações. Então a verdade é que muita gente se frustra quando aquilo que elas estão realizando não acontece do jeito que elas esperavam. Elas dedicaram tempo, empenho, dedicação, consagração àquilo que estão fazendo, mas depois percebem que aquilo não está acontecendo, conforme o plano que elas tiveram. E o que fazer então, neste caso? O texto diz para nós a resposta: vá semear pela manhã e também semear à tarde. Diferentes horários, diferentes campos podem trazer diferentes resultados. Nós não sabemos qual semente vai frutificar. O que você não pode fazer é desistir só porque esta semente aqui não produziu. E só porque neste horário não produziu, e só porque neste campo não produziu. É por isso que a gente diz que quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. É um conselho útil, queridos, para várias questões da vida. Então, não gaste todo o seu salário. Mantenha uma reserva para dias inesperados, situações inesperadas. Não compre toda a roupa bonita que você vê na vitrine. Use aquela que você tem até que não sirva mais. Não desista tão rápido na primeira dificuldade. Insista mais um pouco. Ore mais por aquela pessoa. Ou seja, continue, persevere. Dê passos concretos. Tenha mais de uma opção nos seus planos com Deus. E lembre, acima de tudo, que tudo depende da vontade do Senhor. Deus nos chama para trabalhar, mas Ele lembra que nós não controlamos resultados. O apóstolo disse assim aos cristãos de Coríntios, Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta, quem rega, mas Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo objetivo. Então, se nós servimos o Senhor, queridos, a última coisa que nós temos que estar preocupados é com o resultado.
Porque nós servimos ao Senhor por fidelidade a Ele, e não por aquilo que Ele fará ou não fará. Ninguém deixa de servir a Deus porque Deus não deu resultado. Isso é pragmatismo. Nós servimos o Senhor por amor ao Senhor. Você se lembra que quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, né? Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Jesus falou assim para Pedro: o que eu faço, você não entenderá agora, mas depois. Eu quero lembrar essa frase para você, porque muitas vezes eu tenho usado essa frase para mim. O que eu faço, você não entenderá agora, mas depois. Assim também, muitas vezes, nós não entendemos o porquê de muita coisa, porque não controlamos essas coisas. E mesmo que nós tenhamos feito melhor, nem sempre o resultado será aquele que você e eu esperamos. Porque isso não depende de nós. Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós não servimos a Deus pelo resultado, mas por Deus ser glorificado no que se faz. Por isso que Paulo diz que nós fazemos tudo ao Senhor, não aos homens. Isso revoluciona, queridos, a nossa disposição em perseverar. Paulo diz: faça tudo como ao Senhor, não aos homens. Não vá trabalhar apenas quando alguém te elogia e que isso pode gerar uma promoção. Não faça assim, faça para o Senhor. Quer seja visto, quer não, seja cumprimentado ou não seja, ganhe promoção, não ganhe, faça para o Senhor. E nas demais coisas, faça para o Senhor. E deixe o resultado com o Senhor. Deus pode usar tudo o que acontece para o propósito dele na sua vida e na minha. Então, persevere e siga em frente. E lembre da palavra que Paulo diz para nós: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha que promessa o Senhor diz para nós: no Senhor o seu trabalho não é inútil. Deus está recebendo a glória devida a Ele, quando você faz o que compete a você fazer, segundo Ele te deu para fazer. Amém, queridos? Então, invista a sua vida em algo maior que você. Não espere pela condição ideal. E persevere no seu chamado até o fim. Amém? Muito obrigado.